Esse é o nosso curso de automação industrial. Na primeira aula nós falamos sobre as raízes da automação e também sobre as válvulas utilizadas para automatizar processos. Se você não assistiu, nós vamos deixar o link do vídeo para que você possa acessar e assistir a essa aula. Hoje nós vamos seguir falando sobre automação, porém falaremos sobre os sensores e switches de pressão e temperatura, mais conhecidos como pressostatos e termostatos. Os pressostatos e termostatos são utilizados em sistemas on-off, ou seja, liga e desliga. Estes equipamentos são aplicados como interruptores de pressão e temperatura, aonde, através da leitura dessas variáveis, eles liberam ou cortam o sinal elétrico de acionamento das válvulas, como nós vimos na última aula. Dessa forma, são utilizados para ler e controlar a pressão e temperatura de equipamentos como, por exemplo, autoclaves, reservatórios, trocadores de calor, câmaras frias, compressores, skids de hidrante e uma série de outros equipamentos. Pressão e temperatura. Antes de entrarmos especificamente na parte prática desses produtos, falando sobre os modelos e aplicações, vamos entender duas grandezas da física para darmos mais abrangência à nossa fala e termos um entendimento mais amplo acerca da aplicação desses produtos em processos de utilidades industriais. Essas grandezas físicas, que são a pressão e temperatura, são propriedades mensuráveis de um fenômeno, corpo ou substância, ou seja, propriedades que podem ser expressadas quantitativamente, isso é, de maneira numérica. Temperatura é a grandeza física que mede a energia cinética média das partículas de um corpo, isso é, mede o grau médio de agitação das partículas desse corpo. Corpos com elevada temperatura apresentam uma maior agitação das partículas, se comparados a corpos mais frios. Essa definição de temperatura também é aplicada a gases, uma vez que a temperatura de um gás é proporcional a quanto rápido as moléculas desse gás estão se movendo. Isso pode ser observado também nas mudanças de fase de estados físicos da matéria, onde o aumento de temperatura de um corpo sólido, por exemplo, resulta no aumento da agitação das suas partículas, e em um dado valor de temperatura, essas partículas carregadas de energia cinética diminuem a sua atração entre si, e a substância acaba por se transformar em líquido, como se desprendendo entre as suas partículas. O inverso também é verdade. Se nós resfriarmos um gás em determinada temperatura, as suas partículas terão perdido energia cinética e acabam interagindo mais entre si, resultando na passagem do gás para o estado líquido, como em um condensador de amônia em refrigeração industrial, por exemplo. As temperaturas de mudança de fase são tão importantes fisicamente falando e nesse contexto de automação industrial também, tal que possuem inclusive nomenclatura própria, sendo chamadas de temperatura de fusão quando os corpos passam de sólidos para líquidos e temperatura de ebulição quando passam de líquidos para gás. Existem diversas escalas para a medição de temperatura, sendo que a escala de graus Celsius é a mais usada. No entanto, a escala de temperatura do Sistema Internacional de Medidas, SI, é a escala em graus Kelvin. 1 grau Kelvin corresponde a 1 grau Celsius mais 273. Por exemplo, 20 graus Celsius são correspondentes a 293 Kelvin, e assim sucessivamente. Agora vamos falar um pouco sobre a pressão, com foco, é claro, no que é mais importante e básico em termos de automação industrial e aplicação prática. A pressão é a força exercida por unidade de área, isso é, a razão entre uma força que é aplicada e a área sobre a qual ela está sendo aplicada. Por exemplo, a pressão dentro dos pneus do carro é gerada pela força dos gases sobre a superfície interna do pneu.
Outros exemplos de pressão são a atmosférica, que é a força exercida pelo ar atmosférico sobre a superfície terrestre, ou o estouro de um balão de festa, por exemplo, se for enchido demais, ocorrendo pois a pressão interna se torna muito grande e a força ocasionada sobre a superfície ocasiona, por sua vez, o seu rompimento. Esses exemplos na indústria podem ser expostos através da pressão de ar comprimido em um reservatório ou, no caso do balão, da explosão de uma caldeira ou vaso de pressão ocorrida devido ao aumento súbito de pressão e falha dos pressostatos e dispositivos de segurança. Assim como no caso da temperatura, existem diversas variáveis para a medição de pressão. As mais usuais na indústria são bar, quilograma-força por centímetro quadrado e PSI, possuindo diversas tabelas de conversão entre elas para aplicações de produtos e projetos. Se aumentarmos a temperatura, aumentamos o grau de agitação das partículas, como nós falamos anteriormente. Entretanto, se diminuirmos a pressão, também obtemos esse mesmo resultado. Isso ocorre porque se diminuirmos a pressão, diminuímos a força aplicada sobre as partículas, deixando-as mais livres, e o efeito contrário é obtido, logicamente, através do aumento da pressão. Para concluirmos a nossa fala acerca da pressão e temperatura, no caso dos fluidos térmicos, como vapor e amônia, por exemplo, pressão e temperatura são variáveis constantes. Dessa forma, quanto maior é a pressão, maior também é a temperatura, e quanto menor é a pressão, menor, por sua vez, é a temperatura. Outras variáveis físicas também estão envolvidas nesse contexto, como, por exemplo, velocidade, volume, calor específico, latente, total e mais tantas outras que são avaliadas uma a uma em conceitos de projetos e equipamentos, visando sempre a extração do potencial máximo de transferência térmica desses fluidos em aplicações industriais. Seguindo com a nossa aula, vamos falar antes sobre os pressostatos. Para começar, vamos entender o que é um pressostato? Pressostato é um equipamento de medição de pressão que é usado como parte de um sistema de proteção e segurança de equipamentos e processos industriais. A sua função primordial é proteger os equipamentos e manter o seu funcionamento estável através do controle da pressão. De maneira geral, um pressostato é constituído por um sensor, um mecanismo de ajuste de ponto de funcionamento e uma chave elétrica de duas posições, aberta e fechada, como um interruptor elétrico, por exemplo. Como mecanismo de ajuste de ponto de funcionamento, é usualmente utilizada uma mola, com determinada faixa de ajuste de acordo com cada aplicação. Esta mola estabelece a pressão em que o pressostato funcionará. Esta pressão determina a abertura ou fechamento do contato, que por sua vez acionará ou cortará o sinal elétrico que opera a válvula, bomba ou qualquer outro equipamento em questão. Existem 3 informações importantes acerca de pressostatos, sobre as quais vale a pena nós falarmos agora. O diferencial de pressão, o tipo de contato e o tipo de pressostato, se é um pressostato simples ou um pressostato diferencial. Diferencial fixo ou ajustável. Falando em diferencial, pensamos no intervalo entre a atuação e o desarme. Os pressostatos podem ser fornecidos com 2 diferenciais, o diferencial fixo e o diferencial ajustável. O diferencial fixo oferece apenas um ponto de ajuste, sendo o intervalo entre os pontos de atuação e desarme. Por exemplo, o diferencial é de 0,3 bar. Nesse caso, o equipamento pode ligar com 3 bar e desligar com 3,3 bar. O diferencial ajustável permite o ajuste de pressão e a alteração entre o ponto de atuação e desarme. Por exemplo, o diferencial é de 0,1 a 0,5 bar. Nesse caso, o equipamento pode ligar com 3 bar e desligar de 3,1 até 3,5 bar. Agora, vamos falar de maneira breve
sobre os contatos elétricos de um pressostato. Consideramos contato do tipo SPDT e DPDT. Quanto ao tipo de contato disponível no microinterruptor, pode-se selecionar o tipo SPDT, que significa Single Pole Double Throw. É composto basicamente por um terminal comum, um contato NA e outro NF, ou do tipo DPDT, que significa Double Pole Double Throw, e que é mais composto por 2 terminais de cada, sendo uma reserva para cada. Pressostato diferencial. O pressostato diferencial é usado em circuitos eletropneumáticos. Ele opera através da conexão primária, como pressostato, e a secundária, como vacostato. O respectivo conversor eletropneumático é acionado quando a diferença da pressão aceitável entre as duas tomadas de pressão é maior do que a pressão ajustada. Sendo assim, esse tipo de pressostato pode ser utilizado em conjunto com uma bomba de amônia, por exemplo, para, como segurança, ela não rodar sem fluido refrigerante, o que geraria cavitação do seu mecanismo. Agora vamos entender o que é um termostato. Termostato é um dispositivo destinado a manter a temperatura de um determinado sistema ou equipamento constante, através da regulação automática. O termostato se trata de um instrumento que tem por função o impedimento da variação de temperatura de um sistema ou de um equipamento, sendo que essa temperatura é pré-definida de acordo com cada projeto e ajustada manual ou digitalmente no próprio termostato. Esse tipo de equipamento é composto por 2 elementos básicos. Um deles indica a variação térmica sofrida pelo sistema e é chamado de elemento sensor, e o outro controla essa variação e corrige os desvios de temperatura, mantendo esta temperatura dentro do intervalo desejado, através do acionamento ou do desligamento de válvulas, ventiladores, queimadores, compressores e outros equipamentos. O primeiro termostato elétrico foi criado por Warren Johnson em 1884. Após esse período, até chegarmos na indústria 4.0, a variação de tecnologias e funcionalidades foi extrema. Dentro de automação industrial, a utilização dos termostatos se dá, em especial, para controlar a temperatura de equipamentos, circuitos, caldeiras e ambientes refrigerados. Pode-se utilizar o dispositivo para iniciar a parada do sistema ou equipamento quando a temperatura atingir o valor referencial, ou enviar um alerta quando a temperatura cair abaixo do limite estabelecido. Desta forma, os equipamentos e processos são protegidos e se mantêm constantes pelo controle de temperatura dentro da faixa segura e de operação de cada equipamento e de cada processo. O termostato é tanto um dispositivo de controle quanto um dispositivo de segurança. Os termostatos mecânicos utilizam elementos de sensor bimetálico, seguindo o princípio de expansão de gás para o seu funcionamento, liberando ou cortando o sinal elétrico, que atua o equipamento principal de controle, como nós falamos anteriormente. Agora que nós entendemos os fundamentos de pressão e temperatura e o que são os pressostatos e os termostatos, vamos falar sobre os equipamentos e soluções da Danfoss nesse sentido. Pressostatos e termostatos Danfoss. Nesta primeira imagem, podemos observar em especial pressostatos para trabalhar em sistemas de ar e gases, com diferentes tipos de construção e diferentes faixas de aplicação. Destes pressostatos, destacamos o pressostato tipo KP, certamente o pressostato mais utilizado na indústria global. Com extrema precisão, confiabilidade e durabilidade, é amplamente utilizado no controle de compressores e sistemas de ar comprimido, além de, é claro, outros gases. O pressostato KP é fornecido em diversos modelos, podendo ser utilizado em pressões que variam de menos 0,2 bar até 20 bar, com opções de diferencial fixo e ajustável e rosca de conexão em 1/4. Nesta segunda imagem,
podemos observar 4 modelos distintos de pressostatos. Esses são os modelos que possuem diferenças significativas entre si. E para nós exemplificarmos essas diferenças de forma prática, vamos dar exemplos de aplicação para cada um deles, aonde poderemos entender de que forma cada um supre cada necessidade. O primeiro é o pressostato KPI, muito similar ao pressostato KP na sua construção e funcionamento. Mas o KPI foi desenvolvido para atender a aplicações em sistemas de líquidos, além dos gases. O pressostato KPI é o pressostato mais utilizado para controles de bombas de água em skids, como por exemplo skids de hidrante e combate a incêndio, onde o KPI controla tanto a pressão da bomba principal quanto a pressão da bomba jockey do sistema. Já o pressostato KPS tem aprovações navais e um grau de proteção IP67, muito utilizado na indústria naval, offshore, química e petroquímica, e em muitas outras indústrias e meios agressivos. Esse pressostato carrega uma série de normativas e aprovações internacionais, que colocam este equipamento em um patamar superior ao que temos como estándar no mercado nacional e até mesmo no mercado internacional. O pressostato MBC é um pressostato em bloco, desenvolvido especialmente para aplicações hidráulicas em óleo de alta pressão. Com grande precisão e resistência, é um pressostato que suporta aplicações em pressões de até 400 bar, mantendo uma precisão muito acima da média nesse tipo de equipamento. Também acompanhado por diversas certificações internacionais e aplicável nas mais diferentes indústrias, como é o caso do KPS que nós falamos anteriormente. Por último, mas não menos importante, nós temos o pressostato modelo RT, especialmente projetado e desenvolvido para controlar a pressão de equipamentos de grande porte, como autoclaves com o vacostato RT121, caldeiras de vapor e outros tipos de equipamentos com necessidade de controle e segurança, superiores a aplicações de menor importância. Referência em segurança e repetibilidade, certamente o pressostato e vacostato RT carrega consigo o sinônimo de qualidade e tradição da marca Danfoss. De maneira breve, nós mostramos agora os pressostatos diferenciais, seguindo as mesmas características por modelo dos mencionados anteriormente, porém agora para aplicações onde é necessária a leitura e controle da pressão com 2 tomadas. Desta forma, nós vamos seguir falando dos termostatos agora e entendendo que o conceito por trás dos termostatos segue o mesmo dos modelos dos pressostatos, ou seja, a sua nomenclatura define a sua aplicação, tal como foi mencionado anteriormente nos modelos que nós citamos. Nesta primeira imagem, podemos observar o termostato CAS, KP e KPS. O termostato KP é o mais usual de toda a linha, tal como o pressostato KP. Já o termostato KPS possui uma maior resistência e grau de proteção, sendo utilizado normalmente em aplicações na indústria naval e em indústrias com maior agressividade de meio. Quanto à temperatura controlada, podemos observar a temperatura girando em torno de -50 até 250 graus Celsius em média, variando de acordo com cada modelo. Nesta segunda imagem, podemos observar o termostato MBC, seguindo para aplicações hidráulicas. Também está exposto o pressostato RT, para aplicações em equipamentos de grande porte e suportando um alto diferencial de temperatura, podendo ser aplicado em processos e equipamentos que variam de -50 até 300 graus. Termostato diferencial segue o mesmo princípio de funcionamento do pressostato diferencial, ou seja, medindo 2 faixas de pressão e exercendo seu controle com base na diferenciação dessas 2 faixas, só que nesse caso são faixas de temperatura e não faixas de pressão. A seguir, vamos ver um breve vídeo mostrando o funcionamento básico dos pressostatos.
The KP pressure switch turns the compressor on and off, here shown in normal operation conditions with connection between terminal 1 and 2. The pressure rises above the set point, and the connection between terminal 1 and 2 is broken. The compressor stops. Terminal 4 is blind. When the pressure again falls, the connection between terminal 1 and 2 is established again, and the compressor starts running again. Dentro desses conceitos, a nossa intenção foi mostrar da maneira mais clara possível que é possível controlar as variáveis de pressão e temperatura de maneira simples, fazendo automações básicas e com equipamentos que não requerem um grande conhecimento técnico para sua especificação e instalação. Qualquer dúvida ou necessidade, não deixem de entrar em contato conosco pelos contatos que estão na descrição desse vídeo e nós teremos o maior prazer em ajudá-lo nas suas necessidades e demandas. Um abraço e até a próxima aula do curso de Automação Industrial.